Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos iniciando a live da CCA Bernardon, trazendo para vocês novidades em relação ao e-social. Na semana passada comentamos que estava suspenso o envio dos eventos de folha dos empregadores pessoas físicas em razão dessa obrigatoriedade estar vinculada à nova versão S1.0 do e-social. Agora foi divulgado no portal do e-social que, em decorrência do adiamento do início da vigência da versão S1.0, que inicialmente estava programada para maio, também ficam automaticamente adiado o envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho previstos para o mês de junho, uma vez que somente poderão ser recebidos nessa nova versão. Na nota publicada no portal do e-social, foi informado ainda que a nova data de início da obrigatoriedade do envio desses eventos será definida em portaria a ser publicada. Ainda em relação a questões pertinentes à legislação previdenciária, nós tivemos uma notícia publicada no portal da Receita Federal que trata das fraudes no recebimento do auxílio emergencial, que foram identificados pela declaração do imposto de renda. A Receita Federal esclareceu em nota que mantém constante integração e parceria com o Ministério da Cidadania, com o objetivo de reduzir os impactos para o cidadão que teve seu CPF utilizado para o recebimento fraudulento do auxílio emergencial por terceiros. Na página Auxílio Emergencial, www.gov.br/auxílio, além das orientações para esses casos, também é apresentada uma opção de elaboração de reclamação online, para que o cidadão registre o fato e assim possam ser iniciadas as operações pertinentes. O serviço também está disponível pelo telefone 121. A partir do registro da reclamação e verificações preliminares, o Ministério da Cidadania comunica eletronicamente à Receita Federal do Brasil do possível não recebimento do auxílio emergencial pelo próprio cidadão, o que caracteriza a fraude. Dessa forma, o pagamento da devolução do referido auxílio deixa de ser emitido pela declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, bem como a declaração pelo contribuinte do recebimento do auxílio com rendimento tributável. Deixa de ser exigida pela Receita Federal nos controles pós-entrega, que seria a malha fina e outros trabalhos de fiscalização da Receita Federal. Ainda tivemos, por último, uma outra novidade que diz respeito à contribuição sindical descontada dos trabalhadores de forma indevida. Foi criado uma sistemática para restituição e repasse dessa contribuição descontada, a maior, para a conta especial Emprego e Salário, que posteriormente é transferida para a conta única da União. Segundo a portaria número 5.570, publicada no último dia 6, a restituição e o repasse da contribuição sindical somente será realizada em relação aos valores recolhidos em desacordo com as normas vigentes à data do pagamento da guia de recolhimento da contribuição sindical. Além disso, para pleitear a restituição, o empregador precisará comprovar o prévio ressarcimento ao empregado da contribuição indevidamente descontada. O empregador encaminhará a solicitação de restituição à Coordenação Geral de Registro Sindical da Secretaria do Trabalho, expondo os valores que entenda devidos e os respectivos motivos pelos quais solicita a restituição da contribuição sindical recolhida indevidamente ou a maior. Então, lembrando que, primeiramente, antes de tudo, é importante ressaltar que o empregador deverá comprovar a devolução do valor descontado indevidamente ao empregado, de forma que possa ele depois requerer a sua restituição. Fiquem agora com o colega Maurício,
Desejo a todos uma ótima semana e um bom final de tarde. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade à live desta tarde de segunda-feira, abordarei aqui os aspectos referentes à legislação tributária federal. Pois bem, na última semana, a alteração que ocorreu na legislação tributária federal diz respeito à lei número 14.119 de 2021. Na verdade, essa lei ela havia sido publicada em janeiro deste ano, mas o seu artigo 17 ele havia sido vetado. Agora, na última sexta-feira, no dia 11 de junho, ele foi promulgado. O que ele nos traz de novidade? Que os valores recebidos pelas pessoas jurídicas de órgãos públicos referente a serviços prestados, serviços ambientais, eles não se sujeitam à incidência do imposto de renda e da contribuição social e nem do PIS e COFINS. Esse mesmo tratamento ele também se aplica no caso que os contratos tenham sido firmados entre pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, nesse caso, é necessário que esses contratos tenham sido registrados no Cadastro Nacional de Prestação de Serviços Ambientais. O próximo ponto que temos aqui, na verdade não é uma alteração, e sim esclarecimentos adicionais referente a dúvidas que nós temos recebido na consultoria, que trata sobre a operacionalização da exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Aqui na tela, nós temos um quadro de como que as pessoas jurídicas elas devem proceder para informar na FD Contribuições a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas antes aqui eu ressalto que esse procedimento ele é aplicável somente no caso das pessoas jurídicas que possuem decisão judicial transitada em julgado. Então, como podemos ver aqui no quadro, essa situação ela ocorre tanto no lucro presumido como no lucro real. No lucro real, ela pode ser informada de três maneiras. Se a pessoa jurídica ela é optante pelo regime de competência, ela pode escriturar a FD de forma resumida. Então, nesse caso, ela informa o valor do ICMS a ser excluído diretamente no registro F550 e no F509 e no registro 1010, ela informa os dados do processo judicial. Já se a pessoa jurídica escritura FD Contribuições com base no regime de competência e de forma detalhada, ou seja, aqui ela escritura documento a documento, lá no bloco C e no bloco D. Aqui ela já pode escriturar as bases de cálculo do PIS e da COFINS líquido do ICMS. E também informar nos blocos C e D os dados do processo judicial, bem como lá no registro 1010. Aqui no regime de caixa ele se assemelha ao regime de competência, escriturado de forma resumida, pois aqui a pessoa jurídica ela apenas informa a escrituração resumida da receita que ela recebeu no mês. E nesse caso, aqui ela informa, na verdade não é no registro F550, é no F525, ela informa o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E também no F509 e no registro 1010, ela informa o valor a ser, os dados do processo judicial. O lucro real, ele também é igual ao regime de competência e escrituração detalhada. Aqui a pessoa jurídica, ela escritura todos os documentos nos blocos C e D, já líquidos do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como informando os dados do processo judicial nos registros C e ou D, né? E no registro 1010. De forma alternativa a esses procedimentos mencionados aqui acima, a pessoa jurídica ela pode informar essa exclusão diretamente nos registros M215 ou no M615, que é no COFINS, né? E informar os dados no registro 1010. Para aquelas pessoas jurídicas que não têm processo judicial, a nossa orientação é de que aguarde o posicionamento da Receita Federal. Bem, quanto à legislação federal, seriam esses os comentários
que teríamos a transmitir aos senhores e senhoras. E agora eu passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que abordará os aspectos referentes à legislação estadual. Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora da legislação estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Um assunto que envolve empresas gaúchas, mas é vinculado à Cefaz Virtual da Bahia, é a questão do MDFE, né? O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que teve a inserção de um evento MDFE, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2021, evento esse diretamente vinculado à Cefaz Virtual do Estado da Bahia, de uso dos signatários do Acordo de Cooperação 01-2018. Vinculado agora ao Estado do Rio Grande do Sul, tivemos a publicação do Decreto 55.919, no dia 8 de junho, prorrogando créditos presumidos do Estado do Rio Grande do Sul para diversas atividades. São diversos itens nesse decreto que eu não teria nem sequer tempo para relacioná-los todos, mas procurarei destacar alguns pela sua importância, que envolvem principalmente os clientes da CCA, né? E também outros que são diretamente envolvidos, né? Então tiveram prorrogação para até 31 de dezembro de 2021 os créditos presumidos, por exemplo, para os restaurantes similares, os estabelecimentos fabricantes nas saídas para o território nacional de produtos de informática de fabricação própria, distribuidores de produtos farmacêuticos, estabelecimentos fabricantes nas saídas internas de linguiça, mortadelas, salsichas, salsichões, também para fabricantes nas saídas internas de papel higiênico e também estabelecimentos industriais nas saídas interestaduais de imóveis de produção própria. Então a indústria moveleira tem a continuidade deste benefício até 31 de dezembro de 2021. Também para os estabelecimentos industrializadores nas saídas interestaduais de conservas de frutas, exceto pêssegos, produzidos no estado do Rio Grande do Sul. E uma alteração muito importante de prorrogação de benefício de crédito presumido é para o centro de distribuição nas saídas interestaduais de farinha de trigo de produção própria e de misturas e pastas de farinha de trigo para preparação de produtos de padaria. No caso, os estabelecimentos também industrializadores, contemplados também, né, pelo mesmo benefício nas saídas de farinha de trigo e também de misturas e pastas de farinha de trigo para a preparação de produtos de padaria, biscoitos, doces, salgados e de massas alimentícias. Também os estabelecimentos fabricantes nas saídas internas de vinho de produção própria. Então, o nosso industrial da área de vinho também tem o benefício de continuidade do crédito presumido. Fabricantes também nas saídas internas de geleias, de frutas, exceto de amêndoas, nozes, avelãs e castanhas. Os estabelecimentos abatedores nas saídas interestaduais de carnes e demais produtos comestíveis resultantes do abate de aves e suínos. Nas saídas interestaduais também de produtos comestíveis resultantes desses mesmos animais. Também na saída dos estabelecimentos fabricantes também de sucos de uva de produção própria. Então, muito importante para a nossa região da Serra, aqui no Rio Grande do Sul. Aos estabelecimentos industriais nas saídas interestaduais também de farelo de soja. Os estabelecimentos abatedores e o centro de distribuição nas saídas internas decorrente de venda de carnes e demais produtos comestíveis, resfriados, congelados, salgados, salmourados, né, resultante do abate de aves. E também os fabricantes de calçados ou artefatos de couro, lá do artigo 32, inciso 130.
para os estabelecimentos abatedores e seu centro de distribuição na saída decorrente de venda de carnes e demais produtos comestíveis, frescos, resfriados, congelados, salgados, salmoura, secos ou defumados, também do relativo ao abate de suínos. Também o benefício de crédito presumido para microcervejarias na saída de cerveja de chopes artesanais de produção própria. Para os fabricantes nas saídas interestaduais decorrente de venda de calçados ou de artefatos de couro de produção própria também. Empresas fabricantes de produtos de saúde e medicamentos, também fabricantes na saída de produtos acabados de informática e automação também, produzidos de acordo com o processo produtivo básico, o famoso PPB. Então, os itens deste grande decreto de prorrogação de crédito presumido que eu gostaria de destacar são estes. E seria importante todas as empresas que detêm esses benefícios verifique nesse decreto a continuidade ou não dos benefícios que tem prazo determinado pela legislação. Passamos agora para um outro decreto, o 55.920, que trata da isenção no serviço de transporte de produtos eletrônicos, né? Então, esse decreto trouxe alterações neste item, né? Concede isenção do ICMS nas saídas internas de serviço de transporte relativo à operação com produtos eletrônicos e componentes realizadas no âmbito do sistema de logística reversa e também a própria coleta, armazenagem e remessa de resíduos destes mesmos produtos. Com relação aos laminados, planos de ferro e aço, também teve uma pequena alteração em relação ao diferimento parcial. Apenas alterou o dispositivo que trata desse diferimento parcial nas saídas internas promovidas por centro de distribuição pertencente à empresa destes produtos, né, que tem fabricação principalmente de móveis de aço, produtos vinculados a laminados de aço, de ferro ou aço, com o benefício do diferimento parcial aprovado pelo decreto 55.921. Depois temos uma alteração pelo decreto 55.922, relativa a diferimento na importação. Esse novo benefício que vigora desde 1º de março foi estabelecido situações relativas à lista de mercadorias. Esse diferimento de ICMS na importação depende de uma lista de mercadorias. Esse benefício é concedido para as empresas que realizam a importação através de portos, aeroportos e pontos de fronteiras alfandegados situados no estado do Rio Grande do Sul. Então ele inclui esclarecimentos de que o diferimento do pagamento nas importações realizadas através destes pontos, né, destinados à comercialização pelo estabelecimento importador que tenha inscrição no estado do Rio Grande do Sul, tenha que ter firmado termo de opção ou termo de acordo, dependendo do tipo do crédito presumido que ele vai absorver, né? Então, quanto à apropriação respectivamente desses créditos, então que se aplica somente às mercadorias relacionadas na lista prevista nestes dispositivos. Então, observem então este decreto 55.922 quanto a esta lista de mercadorias beneficiadas por este diferimento parcial, diferimento na importação. Depois tivemos mais o decreto 55.923, que ele trata então do ICMS na água mineral e também de isenção de medicamentos. Trata de dois assuntos no mesmo decreto. Então, quanto à água mineral, a substituição tributária do ICMS, né, com este produto, houve a inclusão do Estado do Paraná, através do protocolo ICMS 12 de 2021. Então, ficou incluído no regime de substituição tributária o Estado do Paraná. Já existe no Rio Grande do Sul esta substituição tributária, mas teremos agora também o Paraná envolvido
ou signatário deste protocolo. Depois nós passamos então para instruções normativas, nós chamamos de orientações normativas do Estado do Rio Grande do Sul. Estas orientações são para orientação do contribuinte e são através delas que a própria fiscalização toma posições em relação àquilo que está regulamentado no Decreto 37699/97, assim como na própria Lei 8.820. E aqui nós tivemos a publicação da Instrução Normativa número 46, no dia 10 de junho. Foram estabelecidos, então, procedimentos para as operações de coleta e armazenagem de resíduos de produtos eletrônicos e caixas coletoras, nas operações internas, bem como nas prestações de serviço de transporte de coleta destes produtos. O material coletado, então, será acompanhado de uma declaração de carregamento e também a operadora logística deve manter à disposição da Receita Estadual a relação de controle e movimentação de materiais coletados, de forma que fique demonstrada a quantidade coletada e encaminhada aos respectivos destinatários. Então, estas seriam as alterações de uma forma bem resumida, né? Bastando aos contribuintes, então, observarem as demais alterações que houveram na última semana a respeito da legislação estadual, mas já traz aqui, então, orientações próprias específicas sobre esta legislação. Então, eram estas as orientações que gostaríamos de trazer aos senhores e desejamos a todos uma boa semana e um bom final de tarde.